Bom, queridos, uma rebeldia fatal. O que acontece com Coré, Datã e Abirão? Por que a rebeldia deles custou a própria vida? E como isso pode nos ensinar nos dias de hoje? Porque foi um fato que realmente trouxe pavor no meio do povo de Israel. E por que eles se atemorizaram tanto? E por que até Moisés ficou irritado? São perguntas que iremos responder aqui nesse canal hoje. Mas se você gosta de entender as Sagradas Escrituras, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vem comigo. Bom, queridos, é muito importante que você possa ver esse vídeo até o final, porque vai acrescentar, vai agregar valor a você. Primeira coisa que nós temos que falar é sobre o contexto em que está esse momento de Coré, Datã e Abirão. Não são rebeliões iguais. Não era uma rebeldia igual. Tinham motivos diferentes. Queridos, nós temos que entender o porquê eles se levantaram contra Moisés e contra Arão. E mais do que isso, pense comigo, ainda tinham 250 importantes homens dentro da tribo que estavam apoiando essa rebelião. Será que você consegue ver uma semelhança sobre um acontecimento que também houve em outro momento? Bom, depois eu falo. Queridos, temos que falar aqui, primeiro, quem era Coré. Coré, ele era neto de Levi. Ele fazia parte da linhagem do sumo sacerdote, do sacerdote que foi nomeado por Deus, que foi escolhido por Deus. Mas o que então ele estava pleiteando, o que ele estava reclamando, qual era a visão de Coré? Coré, ele estava insatisfeito. Ele, apesar de ser da linhagem dos levitas, apesar de tudo, ele ainda queria ter o papel sacerdotal. Ele se via injustiçado. Queridos, isso foi um momento de ele querer, então, ir contra Moisés e contra Arão. Por que Arão? Porque Arão tem que ser o sacerdote. E temos que levar em conta que teve momentos em que Arão realmente passou por dificuldades, como por exemplo no momento que o povo pressionou porque Moisés estava no monte. E eles queriam um Deus para adorar, já que Moisés não voltava. Todos nós sabemos a história e até mesmo Arão se viu ali abalado por ver que ele tinha decepcionado o próprio Moisés em contrapartida do próprio Deus. Bom, queridos, Coré, ele tinha essa visão muito deturpada. Datã e Abirão eram da tribo de Ruben. No entanto, o que eles estavam alegando era sobre a autoridade de Moisés. Eles não viam por que Moisés, todos eram ali escolhidos do Altíssimo. Todos eles eram escolhidos do Eterno. No entanto, por que ele deveria ser o mais importante? Por que ele deveria ser o líder? Por que ele deveria ser a luz? Ou então aquela pessoa que estaria realmente dando a direção para o povo. Mais do que isso, nós temos que levar em consideração que ele vai colocar aqui, eles colocarão de que havia abuso de autoridade, porque eles entendiam, Moisés nos prometeu a terra que mana leite e mel. Cadê essa terra? Cadê essa terra? Onde está essa terra? O que está acontecendo que estamos andando nesse deserto? Andando em deserto, passando dificuldade, cadê a terra tão prometida que mana leite e mel? Onde está? Bom, queridos, mediante isso, nas palavras que eles expressam, está muito claro que eles entendiam que Moisés, ele abusava da autoridade e mais do que isso, eles se sentiam como se estivessem ainda no Egito, estivessem escravizados. Esse era o pensamento de Datã e Abirão. Eles se sentiam ainda, porque estamos aqui em sofrimento. Estamos perecendo nesse deserto. Ou seja, nos trouxe para a liberdade, mas a liberdade está causando o quê? O povo está morrendo no deserto. Ou seja, cadê essa terra? Cadê a promessa da terra? Cadê a conclusão dessa promessa? Bom, queridos, isso é algo muito forte. Até que Moisés, ele tenta conversar. Moisés vai conversar com Coré, não consegue ter um assunto resolvido. Moisés, então, ele vai confrontar não somente Coré, como também aqueles que estavam seguindo a ele, lembrando ele, dando a ele ali a lembrança dos privilégios do que era ser um levita. E até mesmo
questionando por que ele desejava o sacerdócio. Até porque muitas pessoas, e aqui eu quero trazer a minha primeira parte da explicação, muitas pessoas querem ter cargos, ter responsabilidades espirituais diante do Eterno. Mal sabem da responsabilidade e do juízo que isso trará diante do Eterno. Porque, imagine, todos pensam que essa palavra é somente uma teoria. O quanto mais for dado, mais será cobrado. Isso daí não é uma teoria não, querido. Quanto mais a pessoa se responsabiliza dentro do reino, mais a cobrança será dada. Na mesma medida calculada e pesada. Não será uma coisa, eu te dou mais e te cobro menos. Isso não existe. No entanto, existia esse sentimento de Coré, e infelizmente 250 homens estavam ali no mesmo pensamento, nessa mesma atitude de rebelião. Bom, queridos, Moisés, uma vez que viu que não tinha consenso, não tinha nada que pudesse fazer mudar o pensamento de Coré, então ele vai tentar agora entrar no consenso com Datã e Abirão. Ele vai ali pedir que eles venham até Moisés, porque eles precisam conversar. E um detalhe que eu quero dizer é que a resposta que eles darão é que não irão subir. Queridos, prestem bem atenção, porque eles não estavam falando somente. A resposta de Datã e Abirão não era assim: não vamos somente nos encontrar com Moisés. Mas eles estavam dizendo assim: não iremos mais nessa perseguição ou nessa lida de ir para a terra prometida. Eles tinham desistidos mais uma vez com a alegação de que havia um abuso de poder, que tudo que tinha sido prometido não estava sendo entregue, que as pessoas estavam perecendo. Queridos, essas falácias realmente estavam surtindo efeito, tanto que 250 homens importantes dentro da tribo, dentro do arraial, estavam convictos da mesma coisa. É muito interessante, muito pesado nós entendermos isso aqui, porque nós estamos falando de pessoas que estavam imbuídas dentro do reino, dentro ali dos filhos escolhidos do Eterno. Todos eles estavam na mesma situação, todos eles tinham visto a mesma coisa, a libertação, tinham visto milagres, estavam sendo alimentados por Deus, estavam recebendo a água através do Eterno. Quantas coisas Deus mostrou através de todo esse tempo. Mas por causa da murmuração, da rebelião, de todos esses sentimentos onde colocava em xeque o plano de Deus e até mesmo a escolha de Deus em relação a Moisés e Arão, isso estava trazendo realmente um retardamento da promessa. Bom, queridos, mediante isso, quando eles falam que não querem subir, eles praticamente estão dizendo, não queremos mais nada em relação a esse plano que Moisés falou para todos nós não vamos dar seguimento a isso. Então Moisés, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o chamado teste dos incensários. Bom, queridos, eu tenho certeza que você está gostando desse conteúdo porque é direto, é conteúdo de qualidade. Mas se você quer apoiar esse canal, queridos, não deixe de anunciar que existe o canal Frutificai. Compartilhe, se inscreva, não deixa de se inscrever, queridos. Eu sei que muitas pessoas gostam de visitar, eu também gosto da sua visita, mas seja aqui um inscrito. Nos ajuda muito. Compartilhe e também possa colocar o seu comentário, é muito importante. Bom, querido, então Moisés ele vai fazer aqui o teste dos incensários. Ele vai pedir que Coré e os seus seguidores, aquelas pessoas que estavam apoiando Coré, estavam dando força a Coré, não é verdade? Isso daí, o que você está falando, realmente é o que nós temos o entendimento. Por que Arão? Por que Moisés e tudo mais? E ele pede, tragam os seus incensários com fogo e incenso diante do Senhor. E isso seria feito aonde, queridos? Iria ser feito na entrada da tenda do encontro, queridos, justamente aonde a presença do Eterno, ela vinha, aparecia a toda a congregação. Mediante isso, queridos, nós podemos ver que não era qualquer reunião, não era qualquer teste, era um teste de seriedade, era um teste muito que estava ali
diante do local onde a presença do Eterno era visível. Bom, o que acontece é que o próprio Deus, ele quer destruir, ele quer acabar com a congregação. Aí o que acontece? Moisés e Arão irão interceder. Um papel que muitas vezes nós vemos aí Moisés fazendo, que é de intercessão para que o povo não venha perecer, que o povo não seja arriscado. E aí o argumento que eles colocam diante de Deus é: não destrua o povo por causa do pecado de poucos. Esse é o argumento que Moisés e Arão colocam diante de Deus. Pai, poupa o teu povo, porque não são todos, são poucos. São poucos os que estão pecando, os que estão se rebelando. Poupa o teu povo, não os destrua. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma instrução muito específica e que Moisés, então, nos versos 25 a 30 de Êxodo 16, ele vai dizer o seguinte: olha, povo, se afastem das tendas de Coré, Datã e Abirão. E ele ainda diz o porquê. Prevenindo, ele vai prevenir que vai haver uma punição extraordinária. Queridos, para que todos pudessem entender se realmente Deus era com Moisés e com Arão, o que vai acontecer? Moisés vai dizer o seguinte: olha, se não acontecer nada de diferente, se tudo for igual, então isso quer dizer que realmente eu não sou enviado de Deus. Quer dizer que vocês estão com a razão, eu estou errado e é isso. Mas se algo extraordinário, diferente acontecer, se a terra se abrir, é porque Deus é comigo. É porque Deus realmente falou através de mim e tem nos guiado. Bom, queridos, nós podemos ver nos versículos 31 a 35 que a terra se abre e engole Coré, Datã, Abirão e suas famílias. E mais, o fogo vai consumir os 250 homens importantes que apoiaram e que ofereceram incenso no teste do incensário. Agora, essa intervenção divina, queridos, ela pode parecer um tanto severa, punitiva, direta, mas era necessário demonstrar a santidade e a escolha perfeita de Deus. Não poderia ter dúvidas no meio do arraial. Não poderia ter uma sombra no meio do arraial que pudesse pairar sobre o seu povo, a não ser que o que Deus tinha proposto antes tivesse sido aceito por Moisés. Era acabar com toda a congregação. Mas ele falou: não, poupe, porque poucos pecaram. Então, já que assim sendo, era necessário que então... E o mais interessante, uma observação que eu acho incrível, pelo estudo que eu já faço há muito tempo, é que eles questionaram a terra. Eles questionaram porque não tem a terra que manda leite e mel. Isso parece uma ilusão, isso parece um factoide. Cadê essa terra? Onde está essa terra? Estamos no deserto. E o que aconteceu? A terra engoliu Coré, Datã e Abirão. Bom, queridos, a necessidade de obediência a Deus nos traz a esse estudo de Êxodo 16 e seus capítulos. É claro que existe muito mais acerca da punição de Deus que acontecerá nos versos posteriores, mas nós queremos aqui ressaltar a atitude e a forma como eles duvidaram da escolha de Deus. Como eles colocaram em prova aquilo que Deus tinha realmente estabelecido. Em primeiro plano, por que Arão? Porque Arão, ele tem que ser o sacerdote. Sou da tribo de Levi, já era um privilégio para ele fazer parte de uma linhagem que tinha ali sido escolhida para o serviço do próprio Deus. Mas não, ele queria o que era considerado o cargo mais importante. Ele queria a visibilidade, ele queria se mostrar santo, ele queria se mostrar num patamar superior. E colocar ali Arão em segundo plano, em segundo momento, dizendo: olha, não era bem assim que Deus deveria estar ali escolhendo Arão, não deveria ser ele. E ele se coloca nesse patamar. E já Datã e Abirão já acusam Moisés de um abuso de poder, onde eles estavam ali sofrendo, onde estava ali vivenciando
um momento de dificuldade, porque só viviam o quê? Perecendo pessoas no deserto. Nunca se concretizava uma promessa que eles não viam. Cadê essa promessa? Anos, anos, anos andando por esse caminho e cadê a promessa? Então, queridos, eu gostaria de trazer a memória aqui, colocando agora para os nossos dias atuais, que existem duas coisas que eu acho perigosíssimo a pessoa trilhar, mesmo que você esteja dentro do arraial de Deus. Uma é a desobediência a Deus, duvidando do próprio Deus. E é claro, queridos, que naquele tempo, nós não estávamos falando de blasfemar contra o Espírito, porque quem estava ali guiando o povo era o Pai. Quem estava guiando era o Pai. E foi ele que foi colocado em prova. Foi ele que foi colocado em dúvida. Então, queridos, você blasfemar contra o Pai naquele tempo do Êxodo, no meu conceito, foi uma blasfêmia. Foi uma blasfêmia contra o Pai, que naquele momento ele não poderia deixar jamais que passasse em branco ou em vão tais coisas. E em segundo plano, nós vemos aqui a chamada rebelião. Queridos, rebelião é quando exatamente você, pense comigo, toda rebelião ela envolve você estar contaminando outras pessoas sobre o seu pensamento, sobre a sua opinião ou sobre aquilo que você está trazendo para poder a pessoa se afastar da vontade do Deus eterno. Veja, o que aconteceu na eternidade? Não foi uma rebelião? Onde o anjo de luz, ele tinha o seu pensamento de que ele poderia ir muito além do trono de Deus, ele poderia se exaltar e tudo mais, aquela coisa toda, e 1/3 dos anjos apoiaram esse pensamento. Ou seja, houve adesão de anjos. O que aconteceu? Todos eles foram precipitados para a terra. E hoje estão totalmente fora da presença do Deus Todo-Poderoso. Coré, Datã e Abirão tiveram todo esse conceito, mas teve adesão também 250 importantes homens no meio do arraial. E eles foram também precipitados para baixo, engolidos. E teve o outro que os 250 foram consumidos pelo fogo, daqueles que queimaram o incenso do teste do incensário. Queridos, é muito sério nós falarmos por que essa rebelião foi fatal. Porque nós temos que entender todo esse contexto e nós temos que falar que, sim, a rebelião, ela sempre vai encontrar a ira de Deus. Ah, mas Deus é amor. Ah, mas Deus é perdão. Deus é justo e fiel. Tudo isso é verdade. Mas rebelião e principalmente a blasfêmia contra Deus só encontra uma resposta direta do Eterno, a ira. Então, queridos, eu gostaria de trazer aqui a você. Eu já vi comentários, estou trazendo aqui para vocês porque esse não é o objetivo do estudo, não é o que eu trouxe aqui para vocês. Eu não trouxe um conteúdo de atemorização, não trouxe aqui algo para dar medo, mas eu preciso passar o que na Bíblia está escrito. Porque se eu não fizer isso, eu estou me omitindo. Eu não quero trazer aqui os louros da salvação, sem que antes eu também possa passar também que existe o juízo, a ira e com certeza o momento em que a obra será confrontada pelo próprio Deus. Tudo que fizermos será analisado e será ali pesado pelo próprio Deus e daremos conta de cada uma delas. Então, queridos, é por isso que é necessário nós falarmos de assuntos que às vezes muitas pessoas não conhecem, às vezes pessoas ouvem tanto falar de Coré, Datã e Abirão, mas um era da tribo de Ruben, outro da tribo de Levi, mas não sabem a fundo o que aconteceu, a não ser qual era o pensamento. Então fica aí esse estudo para você e até a próxima.